tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Eu convido a todos neste momento a iniciarmos a palestra com a expositora Estela e o tema O Homem de Bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que amor e a paz de Jesus Cristo envolvam os nossos corações e que nós possamos aprender um pouco mais de Jesus nessa tarde, motivo pelo qual estamos aqui. Então, por falar em Jesus, deixa eu começar com 3 perguntinhas. Quem é Jesus, sob o ponto de vista do Espírito? Reflitam.
Eu sei que a palestra não é interativa, não dá para a gente comentar a respeito, mas reflitam um pouquinho. Quem é Jesus, sob o ponto de vista do Espírito? Quem foi Jesus, sob o ponto de vista da condição humana de quando ele esteve encarnado entre nós? E o que é Jesus para nós espíritas? Encontraram as respostas? Vamos ver se é as mesmas que as minhas? Então, Jesus, sob o ponto de vista do espírito, ele é um espírito que atingiu o grau de pureza, o maior grau de um espírito em sua jornada evolutiva, e faz parte hoje da esfera crística, que é onde vivem os espíritos puros e é onde estamos destinados a chegar. Mais ou menos assim, façamos o que fizermos. Demoramos o tempo que demorarmos, esse é o nosso destino, é lá que o Pai nos espera. É lá que nós vamos chegar um dia. O tempo depende de nós. Quem foi Jesus quando esteve encarnado entre nós? Ela disse, quando anunciou o tema da nossa palestra de hoje: um homem de bem. E por isso nós vamos falar hoje sobre o que é ser um homem de bem. Mas antes ainda tem mais uma pergunta, né? O que é Jesus para nós espíritas? Ele é nosso irmão maior. Ele é o nosso mestre. E ele é, sobretudo, o nosso modelo e guia. Então, se ele é um homem de bem e é o nosso modelo e guia, é muito bom que a gente busque aprender mais, cada vez mais, sobre os seus ensinamentos, sobre o que é ser um homem de bem. Esse homem, claro, que está na condição de homem e mulher. Então eu vou falar daqui para frente uma pessoa de bem. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 3, está lá, o homem de bem, é o título desse item. E tem uma descrição de vários parágrafos aí, chegando a quase 2 páginas. Claro que não dá para a gente falar de todo esse item em menos de 30 minutos. Mas eu procurei resumir cada parágrafo em um item, em uma palavra, em uma virtude, em uma das qualidades do homem de bem. E que também não vai dar para falar de todas, mas eu selecionei algumas para a gente dissertar um pouquinho mais. Então, resumidamente, o homem de bem é aquele que tem um bom grau de autoconhecimento, que tem fé e confiança em Deus, que tem esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, é aquele que sabe perdoar, que consegue perdoar, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. Então, cada parágrafo lá que está melhor descrito, cada um desses itens, se a gente for resumir, cada um deles é uma dessas palavras. Mas o último parágrafo diz assim: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Bastante, né? E ainda não é tudo. Não, não é tudo. Jesus foi tudo isso e fez tudo isso? Sim, e muito mais. E ele é nosso modelo e guia. A gente vai conseguir fazer tudo que Jesus fez nessa vida? Bom, segundo o Livro dos Espíritos, nós podemos fazer toda a nossa evolução numa única vida, desde que a gente respeite as 4 reencarnações obrigatórias. Uma como homem, outra como mulher, uma como rico, outra como pobre. Feito essa, sim, é possível fazermos a nossa evolução numa única vida. Mas nós sabemos também o quão difícil é.
embora não seja impossível. Mas no mínimo nós precisamos buscar sair daqui, desencarnar melhor do que encarnamos. Então que a gente possa evoluir um tanto nesta encarnação. Porque as literaturas espíritas psicografadas pelos espíritos que já estão do lado de lá, nos advertem que muitos são aqueles, principalmente espíritas, que chegam do outro lado arrependidos do tempo que perderam aqui na Terra, que não aproveitaram para fazer a sua reforma íntima, a sua evolução moral, que é o ganho dessas qualidades de ser um homem de bem. Então que nós possamos aproveitar bem essa encarnação. É difícil? Sim, é difícil. Mas não é impossível, nós precisamos nos esforçar. E vai aí uma dica, né, de algo que a gente pode mudar o nosso pensar para já sentir uma facilidade maior em fazer tudo isso. Porque estando encarnado, a gente se encanta com os prazeres do mundo material, com as satisfações terrenas. E ficamos muitas vezes presos a ela. E é nesse momento que a gente se preocupa em desfrutar disso, seja adquirindo bens materiais, posses, status, desfrutando de momentos de prazer, de passeios, e nada disso é proibido, nada disso é pecado, muito pelo contrário. Somos espíritos encarnados, estamos na carne, precisamos disso também. O que é ruim é se a gente focar só nisso, porque nós não somos só carne, só matéria, somos espíritos encarnados. Então precisamos também buscar os dons do espírito, certo? Um de nós que seja muito materialista e viva pensando só nas coisas deste mundo, primeiro que a gente fica escravo disso. E segundo, eu sei que é um pouco forte que eu vou dizer, mas é verdade. Se a gente refletir, é verdade. Quem pensa que felicidade está só nas posses materiais é semelhante a uma criança que não quer outra coisa a não ser os seus brinquedos e que faz qualquer coisa para tê-los. Manha, birra, se joga no chão e etc e tal. Só que o adulto faz isso de outra forma, né? Adulto não se joga no chão. Ele às vezes até adoece por não conseguir algo que ele considera tão importante do mundo material e não o tem. E muitas vezes não o tem, que é justamente para desenvolver qualidades morais. E quando a gente fala de evolução moral, de características de homem de bem, a gente pode resumi-las também com um ensinamento que tem na Bíblia, onde diz que os bens celestes são aqueles que a traça não corrói, que a traça não rói, que o ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. E todos esses que eu li aqui, nesses itens, são assim, patrimônios da alma, bens celestes, certo? Quando a gente tem a visão da vida futura, a gente não se prende tanto ao mundo material. Quando nós sabemos que a vida prossegue além do túmulo, que na verdade nós não morremos e sim desencarnamos, mas que a vida é uma sequência lá do que somos aqui. Ninguém ganha asinhas e vira anjo porque desencarnou. Nós vamos desencarnar na mesma condição moral que estávamos aqui. Se não perdoamos, vamos continuar assim. Se somos rancorosos, continuaremos assim. Se temos desejo de vingança, se somos pessimistas e por aí afora. Então, o caminho é sempre esse autoaprimoramento. Quando nós pensamos na vida futura e pensamos que aqui é uma passagem e lá sim é a verdadeira pátria, se somos bastante inteligentes, vamos pensar, então eu devo me preparar para estar lá, não tanto para estar aqui. Da mesma forma que fazemos como quando vamos viajar para um outro país. Nem precisa ser um outro país, um outro estado que seja. Às vezes nem outro estado. Às vezes aqui para o litoral norte mesmo. Vem de São Paulo.
A gente conhece alguém lá, a gente liga, quer saber como é que está o tempo, ou a gente olha a previsão do tempo. Não é assim? Seja para cá ou seja para um outro país. Para quê? Para saber que tipo de roupa eu ponho na minha bagagem, que eu vou precisar lá, o que eu levo, para eu não passar dificuldade. Não é assim? Pois é, a vida futura é do mesmo jeito, né? O que eu preciso levar quando eu desencarnar para eu não passar dificuldade lá? Para eu não me arrepender? Eu preciso levar as qualidades morais de um homem de bem. Eu preciso levar tudo aquilo que a traça não rói, que o ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Tudo que eu aprendo também eu levo. Mas aprender é muito vasto, eu posso aprender coisas boas ou coisas ruins. Então também que eu selecione muito bem o que eu vou aprender. As religiões, num geral, nos falam dessa vida futura. Nem todas vão falar da reencarnação, mas todas elas falam de uma vida futura. Nem todas elas falam de uma vida no reino celeste. Há, por exemplo, uma religião, Testemunhas de Jeová, eles acreditam que ao morrer a gente entra num sono e que Jesus virá no dia do juízo final e vai ressuscitar todo mundo, e eles acreditam que é uma ressuscitação de corpo mesmo. Mas ainda assim eles acreditam numa vida futura. E eles sabem que para ter esse direito de ser ressuscitado por Jesus, nós temos que seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos e viver de acordo com tudo que ele ensinou. Então as religiões sempre estiveram aqui para nos falar dessa vida futura e nos ensinar de que maneira a gente se prepara para ela. Mas o Espiritismo em especial é aquele que mais detalhou tudo isso, nos contando definitivamente e detalhadamente como é que se chega lá, como se prepara, como se vive, qual o caminho de retorno, como é que a gente faz para reencarnar. Então nós temos muita informação. Nós precisamos praticar, internalizar. Ela também deu um recado aqui, fez um convite dos cursos que nós temos, que começa agora um novo ciclo. E nesse curso a gente vai aprender detalhadamente sobre a doutrina espírita para aqueles que são novos, recém-chegados a essa doutrina, ou até a primeira vez nessa casa, como ela perguntou. Então nós temos esse trabalho aqui, e depois podem ir se aprofundando. Como ela disse, esse primeiro curso é o T2, é um duplo tratamento que a gente recebe, tanto espiritual quanto de informação, né, cognitivo, para que a gente amplie a nossa consciência no nível do conhecimento. E depois nós podemos continuar estudando doutrina 1, doutrina 2 e as escolas de aprendiz do Evangelho, que é onde a gente já é auxiliado no processo da reforma íntima. A gente não precisa fazer sozinho, a gente pode fazer com o apoio desta casa também, né? Então eu só reforço o convite também que ela nos fez. E para a gente adentrar, né, agora um pouco mais então nessas virtudes, eu selecionei 4 delas, tendo em vista o nosso tempo, que não é possível falar de todas, né? Porque eu escolhi essas 4, meio intuição, meio porque eu acho que elas ajudam muito nas outras, certo? Então a primeira delas que eu escolhi foi fé em Deus e confiança. Depois autoconhecimento, perdão e indulgência. Então vamos lá. Fé em Deus e confiança em Deus. Por que vocês acham que isso é uma das características do homem de bem? Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que zela por nós. Deus não criou só a nós, como Ele criou tudo que a gente pode ver e saber que existe no universo. Deus é puro amor e bondade. Se Ele nos criou, se Ele é nosso Pai, vamos lembrar Lucas, no capítulo 11, versículo 11 da Bíblia, onde ele diz: qual pai dentre vós, nós humanos, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Que dirá então Deus nosso Pai que estás no céu? Que a gente vai pedir uma coisa e Ele vai dar.
uma coisa ruim em lugar de algo bom que estamos pedindo. O que nós precisamos ter um discernimento é que o Pai nos dá aquilo que Ele sabe que é bom para nós, e muitas vezes nós não sabemos, porque a visão dele é de amplitude total. Ele conhece cada um de nós, porque Ele nos criou, Ele sabe de todas as nossas vidas, todas as nossas existências, tudo que nós fazemos, o potencial que já temos, tudo. Então, às vezes eu peço uma coisa que Ele sabe que ainda não é bom para eu ter aquilo, ou que não é o momento. E nós precisamos ter essa confiança nele. Se Ele não me deu ainda, é porque nesse momento não é bom para mim. Tal qual nós fazemos com o nosso filho, que pede sorvete, ou que pede um doce, ou que pede o salgadinho da Elma Chips, antes do almoço. A gente dá, se a gente der, está errando. Por quê? Que a gente erra, Deus não. Não é? Mas a maioria de nós não dá. Por quê? Porque a gente sabe que ele precisa das vitaminas que tem naquele almoço suculento, naquela sopinha que a mamãe preparou, naqueles legumes, naquela carne, e que ele precisa daquelas proteínas e daquelas vitaminas para o bom desenvolvimento. E a gente sabe que a gente vai dar aquilo depois do almoço. Então a criança está ali chorando que quer o sorvete, e a gente fala assim, depois. Curiosamente, eu estava vindo para cá agora, passei ali no centro de Santo André, tinha um restaurante do outro lado da rua, o pai com uma criança aqui, duas crianças, e falou assim, vocês querem almoçar? E apontou para o restaurante, e eles meio que chorando. Não, eu quero fazer bolinha de sabão, eu quero bolinha de sabão. Tá vendo como que é a criança? Ela troca a comida pelo brinquedo, né? Então, como nós pedimos para a criança esperar que depois do almoço a gente vai dar o sorvete, Deus muitas vezes ouve lá a nossa oração e fala, olha, mas espera um pouquinho, depois do almoço, tá? A gente não sabe quando é esse almoço, a gente não sabe qual é o momento. Como a criança antes dos 7 anos também não tem uma abstração totalmente formada e não sabe, por isso ela chora tanto. Porque o depois do almoço para ela é uma coisa muito longe, ela não tem noção. E às vezes até maiorzinha, que já sabe, não quer, por birra, por teimosia. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Mas quando nós temos fé e confiança nele, eu continuo pedindo, porque eu também tenho que pedir. Porque dentre as leis de Deus está lá a lei de livre-arbítrio. Ele sabe sim o que a gente precisa e o que nós queremos. Mas nós temos que pedir, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele respeita as próprias leis também. E os espíritos de luz, nossos mentores, Joana e tantos outros, também respeitam as leis de Deus. Então, aquilo que nós queremos, nós precisamos pedir em prece, pedir em oração, pedir na nossa conversa com Deus. Confiar e esperar. Então, nosso papel é esse. É se conhecer, saber o que eu quero e pedir. Esse se conhecer faz parte do próximo item, que é o autoconhecimento. Mas antes eu ainda quero falar dessa fé em Deus. Para nós espíritas, nós sabemos que nós programamos a nossa encarnação. De que maneira? Quando estamos desencarnados, temos acesso ao que fizemos em algumas das nossas vidas pretéritas e que precisamos reparar. E nós escolhemos então, nessa reencarnação, o que eu vou corrigir, digamos assim. Eu faço essa programação e entrego para os mentores ali responsáveis pelo departamento reencarnatório. Eles vão levar esse meu projeto de uma nova vida para Deus, porque só Deus sabe se eu tenho condição de fazer tudo aquilo que eu elenquei. E quando Ele aprova, aí sim eu venho com aquilo que eu programei e foi aprovado por Ele. Quando a gente aprende isso de verdade, porque aprender não é conhecer, é aprender, é internalizar. Se a gente está vivendo um momento difícil, por mais doloroso que seja, a gente não xinga, a gente não reclama. E a gente não xinga a Deus. A gente sabe, está difícil, mas se Deus permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele sabe que eu posso, que eu tenho condições. Aí nas minhas preces eu começo a pedir a Ele que me ajude no despertar dessa minha força, numa nova visão para aquela situação que eu possa enfrentá-la e superá-la. O autoconhecimento, ele é outra característica do homem de bem. Por que motivo? Porque muitas vezes eu acabo sofrendo, atraso a minha evolução,
ou arrumo encrenca e briga com o meu irmão, ofendo, maltrato, que vai gerar sempre um ambiente ruim, desagradável e desafetos. Por quê? Porque eu mal me conheço. Quer um exemplo? A psicologia diz pra gente que nós projetamos no outro o que é nosso. E a gente encontra frases aí no Face que não é errada, que também é bem forte. Viu uma esses dias que diz assim: as pessoas não te enxergam como você é, elas te enxergam como elas são. E é uma grande verdade, porque eu vejo no outro o que há em mim, principalmente aquelas coisas que me incomodam demais ou as coisas que eu admiro. Por quê? Porque senão é só um senso crítico, aquilo que eu conheço sou capaz de ver. Se eu conheço também já está em mim, nem que seja no nível do conhecimento. Então, apenas a crítica, ok, não é tudo também que eu vejo, né, que vai ter em mim. O que dá para a gente dizer que a projeção é se me incomoda demais ou se eu admiro. Porque aí existe aqui no meu inconsciente, eu ainda não me apercebi disso. E eu vejo no outro se soma, e aí o meu sentimento fica maior e mais forte. E aí olha só os problemas que podem acontecer. Eu pensei aqui em 2 exemplos, né? Então digamos que eu diga assim: eu não suporto ficar perto dessa menina, o sujeitinho arrogante. Quem é arrogante? Se eu vejo lá e o negócio me incomoda de tal forma que eu não consigo, ela pode até ter um pouco de arrogância. Porque senão também eu não conseguia projetar onde não tem. Mas quem eu posso trabalhar? A minha arrogância, a dela não. Caso ela tenha. Não é o caso. É um exemplo aqui que eu estou dando. Entendeu? Então isso já serve de instrumento de autoconhecimento para mim. Olha um outro detalhe. Às vezes eu pego lá e vejo a Maria oferecendo o livro para mim, para me dar, pergunta se eu quero, e ela ganhou aquele livro da Teresa. Eu sou amiga das duas e eu sei. Peguei esses nomes ao acaso. E aí eu até aceito, mas penso assim: nossa, que pouco caso ela fez do livro que a Teresa deu para ela. Gente, ela só deu o livro que ela ganhou. O pouco caso fui eu que acrescentei. Se eu acrescentei, é meu, não é do outro, não é dela. Por quê? Porque às vezes ela tinha um outro exemplar igual e quis presentear também o outro. Ela ficou até feliz, mas ela já tinha um. Se eu olhei e já joguei ali uma característica, essa é minha. O fato é só que ela deu o livro. Percebe como o autoconhecimento é importante? Agora vamos além? Santo Agostinho nos deu uma receita para que a gente possa se conhecer melhor. Ele diz que todo dia antes de dormir ele parava e refletia em tudo que ele fez durante o dia. E se ele tinha cometido algum mal ou se ele tinha deixado de fazer um bem que ele poderia ter feito. E se ele detectasse algo do gênero no dia seguinte, ele procurava reparar isso. Então é bem interessante, né? A gente ter esse autoconhecimento, até mesmo para saber o que eu quero e pedir a Deus e não ficar perdido na vida também. Perdão. Bom, perdoar é algo que para nós ainda é muito difícil. E muita gente fala assim: eu posso até perdoar, mas eu não esqueço. Então do perdão eu não vou adentrar muito, porque tem palestras várias sobre perdão, e demoraria mais tempo. Eu só vou fazer um adendo que perdoar não é esquecer. Se você esquecer, está sofrendo de amnésia. É melhor mesmo que você não esqueça. Perdoar é quando você lembra daquele fato, mas não te dói mais. Ele vem como lembrança apenas e não com a carga emocional da época. Tá? Então perdoar não é esquecer, mas é você não sofrer mais quando lembra daquilo. Você perdoou. Agora, a indulgência ela é muito interessante, porque se a gente pegar o significado dela, diz disposição para perdoar os erros ou as culpas que atribuímos aos outros. Clemência e misericórdia. Então, disposição para, se eu já tenho essa disposição, então eu já estou treinando para o perdão e já estou praticando uma característica do homem de bem. Vamos dar um exemplo, vou dar um, que é muito lindo. Quando Maria de Magdala ia ser apedrejada em praça pública, e que todos que já estavam ali com a pedra em punho, Jesus aparece, um fariseu pergunta para ele: e agora, né? O que você diz? Se ele falasse não, apedreja, ele está indo contra a lei. Se ele falasse apedreja, ele estaria indo contra a lei de amor que ele tanto pregava.
que ele diz? O que ele diz nesse momento? Exatamente, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Na verdade ele diz bem assim: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí a gente pensa, ok, eu não vou atirar pedra em ninguém. Ele não falou quem nunca praticou adultério não atire a primeira pedra. Ele falou quem nunca tiver pecado de ordem nenhuma. Então hoje, quando a gente pensar em atirar uma pedra, e atirar uma pedra muitas vezes é maledizer, é julgar, é condenar aquele que... Uma coisa simples, gente, simples demais. Alguém está fazendo uma bobagem no trânsito, a gente está ali condenando. Mas olha, esse sujeito vai ficar em casa. Para que bota um carro na rua para fazer isso? Tá, então atira a primeira pedra se não tiver nenhum pecado. Se a gente for falar só de trânsito, todo mundo já fez uma barbeiragem. Que dirá outros pecados, não é? Então, se a gente parar para pensar nisso, que atirar a primeira pedra é só aquele que não tiver nenhum pecado, a gente já não vai mais atirar pedra em ninguém. E isso já é um treino para o perdão, já é indulgência. Agora, Jesus também é o nosso modelo e guia. Então, um dia nós vamos ser igual a ele, porque ele era o único que não tinha pecado. Era o único que podia tirar pedra. E o que ele disse? Pois eu também não vos condeno. Ele pergunta, mulher, aonde estão aqueles que te condenaram? E ela fala, foram embora. E ele diz, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então que a gente também se perdoe dos nossos erros, mas que a gente também lembre que eu não peque mais. Isso também é uma característica do homem de bem. De uma maneira geral, para a gente praticar características do homem de bem, para a gente encerrar, seria promover sempre o bem, lembrando que o mal é a ausência do bem. Então, até em debates onde as pessoas estão falando mal do Brasil, da política, do coronavírus, de qualquer outra coisa que seja, que a gente traga uma palavra do bem, uma palavra de incentivo, de otimismo, de amor, de esperança, de bondade. Que a gente transforme aquele ambiente, porque infelizmente o ambiente de conversas hoje estão muito empobrecidos, só se fala do outro. E um grande filósofo já disse que mentes pequenas discutem coisas, mentes medianas discutem pessoas e mentes grandes discutem ideias. E se a gente estiver discutindo ideias, estamos tendo também uma característica do homem de bem, porque nós vamos estar falando de coisas boas, de ideias boas. Joana de Ângeles diz para a gente assim em um dos seus livros: nunca permita que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Então, se a gente tiver esse dom, a gente já está praticando característica do homem de bem. E desculpa, eu falei dom, mas a gente não precisa tê-lo, a gente pode praticar e adquirir essa qualidade. Olha que interessante, um pouquinho mais forte, mas bem legal. O padre Fábio de Mello diz assim: eu só posso estar na vida do outro para fazer o bem, para acrescentar. Caso contrário, eu sou perfeitamente dispensável. Quem aqui quer ser dispensável? A gente quer ser importante, né? Pois é. Que a gente também diminua o nosso orgulho, mas que a gente possa fazer a diferença na vida do outro. Uma pessoa uma vez me disse assim: filha, a gente veio nesse mundo para servir, senão a gente não serve para nada. É uma grande verdade. Então, dessa forma, que nós possamos ler lá inteirinho esse item no capítulo, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Que a gente leia inteiramente lá o que ele diz de homem, que é ser o homem de bem. E que nós possamos estar sempre ligados a Deus e praticar esses ensinamentos através dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus também nos disse que Ele e o Pai eram um. E que nós tenhamos então Deus nos nossos corações, porque o mal é a ausência do bem é a ausência de Deus. Que tenhamos Deus nos nossos corações, mas principalmente nas nossas ações. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.
E neste momento, vamos agradecer ao nosso Pai por ter permitido que a nossa irmã adquirisse conhecimento para hoje estar aqui, podendo ensinar-nos como podemos atuar para melhorar as dores que nós trazemos. Agradeçamos ao Mestre Jesus, que veio aqui mostrar como que temos que fazer. Agradeçamos a Joana de Ângeles, que nos abre a porta desta universidade. Trata-nos da inteligência, esclarecimentos, para que saiamos dessa universidade melhor do que quando chegamos. Que internalizemos a lição de hoje, porque só assim teremos a eficácia no tratamento dos passes. Agradeçamos aos nossos anjos guardiões, que estejam conosco durante todos os dias, inclusive ao retorno aos nossos lares. Que assim seja.